Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like para o sistema aparecer para você também. Então vamos lá e bora pro vídeo. A obra começa com alguém dando bom dia. O entregador informa que é do Departamento de Investigações Especiais da Agência de Gerenciamento de Habilidades e pergunta se ele é o Sr. Han. Ele, suando frio, com uma cara de otaku, apenas confirma. E o cara responde avisando que se ele notar o despertar de alguma habilidade ou algo do tipo, para reportar para o pessoal da agência o mais rápido possível. E vai embora, com ele fechando a porta. E sim, como eu imaginei. Ele disse que essa foi a primeira interação dele com uma pessoa após 6 meses. O que significa que agora ele pode ficar de boa, pois a próxima interação será apenas daqui 6 meses de novo. O cerealzinho que ele pegou para comer ali já tá até vencido. E ele fica decepcionado. Também nos é mostrado que ele saiu de casa faz 2 anos e agora vive nesse lixo que podemos chamar de quarto. Ele diz que é apenas uma vítima da sociedade. E na TV é mostrado que os bombeiros estão dando duro para apagar um incêndio no shopping. O suspeito cometeu um crime antes de ser teleportado para outro mundo. Essas são as pessoas chamadas despertados. Um dia, algumas pessoas começaram a despertar habilidades de forma aleatória, e após despertar, eles são mandados para outro mundo. Ficam lá por 24 horas. Se eles conseguirem passar nas condições, eles conseguem retornar para esse mundo, mas a porcentagem das pessoas que conseguem voltar é sempre baixa. Há 2 anos atrás, um despertado cometeu um crime logo antes de ser mandado para outro mundo, e nesse incidente o prota não só perdeu sua família, mas também as suas pernas. O cara tem azar demais. A cena corta e o prota está treinando a perna para tentar ter todo aquele movimento que tinha antes, mas ele desiste, cansado, e pensa no quão patético ele é, pois esse esforço não tem efeito algum. Após tudo aquilo, ele perdeu a coragem de sair de casa. Foi assim que ele começou trancado nessa caverna de quarto. Ele pensa que só queria escapar desse quarto e ir para qualquer lugar. E é aí que o sistema aparece, informando que está conectando com o sistema caixa, enquanto ele está assustado. O sistema informa, despertando a habilidade única, e começa a carregar. O prota não tá nem acreditando, porque isso é tão repentino. O sistema finaliza. Sua habilidade única se chama Avatar, e começa a contagem para a transferência para outro mundo. 24 horas restantes. O prota, em choque, com uma cara bizarra, pergunta se o sistema tá zoando com ele. Mas o sistema não tava brincadeira, e já avisa que se ele não for por bem, a escolta obrigatória vai fazer o serviço. E ele grita e sai correndo, enquanto pensa que após ir para outro mundo vai levar pelo menos 1 ano para voltar para a Terra, e que o tempo se move 10 vezes mais devagar do que aqui na Terra. Ele se pergunta se por acaso ele vai precisar ficar vivo lá por 10 anos. O cara já tá todo paranoico, e o sistema o apressa, informando que tem 3 minutos para ele andar logo. O prota tá tudo arrumadinho, e se aproxima lentamente, colocando o pé para entrar, mas acaba desistindo e diz que é impossível. Ele pensa que sem habilidade e poderes é impossível de sobreviver no outro mundo, mas aí ele se lembra, habilidades? Ele ganhou uma habilidade única agora há pouco, e já grita dizendo para o sistema ativar a habilidade Avatar para ele dar uma olhada. E bizarramente, um clone dele é criado em sua frente. Ele olha para o seu clone e pergunta o que é isso. Ele sente um leve incômodo e fala que está vendo o próprio rosto na sua frente. Então ele percebe que está compartilhando a visão do seu clone e está vendo ele mesmo. Ele até diz que está ficando tonto porque é impossível de mover 2 corpos ao mesmo tempo. E o sisteminha novamente já apressa ele, dizendo que tem 1 minuto e 60 segundos para entrar, ou a escolta obrigatória vem. Mas ele pensa que até mesmo um avatar igual a ele é meio inútil, e se pergunta de todas as habilidades por que ele teve que ficar logo com essa. Ele pensa que se alguém pudesse ir, mas aí a ficha dele cai. Ele olha para o rosto do seu avatar e, em seguida, após se mover até a marcação, o sistema confirma a presença dele e inicia a transferência. A transferência começa enquanto o Proto está caído no chão, surpreso por ter funcionado como ele imaginou. Seu avatar então é teleportado com sucesso. No outro mundo ele aparece em um tipo de floresta, mas ele já toma um susto, porque ele mandou o avatar, mas a consciência dele que está ali. O sistema informa que ele pode retornar para o mundo usando a função de retorno na loja de karma, o que será necessário coletar karma em sua aventura. Porém ele está zerado, sem nada, e já fica desapontado. Mas aí ele percebe que na verdade ele não está ali, ele apenas está compartilhando a visão do seu avatar. Ele grita dizendo que isso deixa ele tonto, e pede para cancelar o avatar, e lá está ele no chão do seu quarto. Após tudo isso, ele com a mão em sua boca, corre para o banheiro e solta tudo. Aliviado por pelo menos ter escapado da transferência, e já invoca o seu avatar novamente. Ele aparece em sua frente perfeitamente, porém, ele diz que está ferrado, pois não faz ideia de como usar essa habilidade inútil. Mas aí o sistema aparece e parabeniza ele pelo seu grande ato, por ter conseguido voltar à Terra sem usar a loja de karma. E com isso, ele ganhou uma conquista, e essa conquista dá uma habilidade extra. Ele pode se mover para qualquer localização já visitada uma vez por dia,
O sistema também informa que ele ganhou muito karma. Ele não entende nada e fica com cara de bobo, e dá um gritão perguntando o que foi isso. O cara simplesmente foi despertado que voltou para a Terra o mais rápido possível. O sistema informa que ele tá com 1.900.000 de karma. Ele fica surpreso com essa quantidade surpreendente, só por ter cancelado seu avatar. Vendo na loja, ele nota que precisaria de 1 milhão de pontos para voltar sozinho, o que lhe rendeu os 10 anos bem facilmente. Vemos que o tal karma é pago de acordo com o impacto no outro mundo, independente que seja bom, ruim, matando, trabalhando ou qualquer forma. O karma também pode ser utilizado para melhorar as habilidades. Prota fica se perguntando se por acaso isso é algum tipo de bug, e se vão pedir para ele devolver. Mas ele não liga tanto e deixa pra lá. Ele fica curioso com a função de melhorar status, e se pergunta o que vai acontecer. Com isso, ele vê que pode melhorar a sua recuperação gastando 10.000 pontos, e fica surpreso. Ele dá um cliquezinho na tela e se sente uma pressão nas suas pernas. A lesão dele está se recuperando. Essa lesão não é algo normal. Ela é uma marca, uma perca de sua família, e a cicatriz que deixou em seu quarto. O sistema já informa que a recuperação já ultrapassou o nível normal, e a mensagem aparece na tela. Você adquiriu a super recuperação. A noite chega e lá está ele treinando, após ter recuperado a sua perna totalmente. Ele até comenta que ficaram mais fortes, porém ainda restam muitos pontos, então onde seria bom usar? Ele já prende o olho na opção de melhorar a habilidade possuída gastando 300.000 e dá um cliquezinho, já se perguntando sobre o que vai acontecer após esse upgrade. Ele dá uma conferida e diz que tá bem gostoso, afinal, esse avatar ficou treinando e ele fica satisfeito. Ao ter melhorado a habilidade avatar, a consciência dele se dividiu em duas, fazendo com que agora ele consiga se mover livremente, sem ficar tonto igual antes. E não é só isso, ele também nota que ganhou outra habilidade de brinde chamada Núcleo da Mente, que filtra estímulos e emoções. Do nada ele mete um socão na barriga do avatar, conferindo que realmente não sente dor caso o avatar se machuque. E aí, para melhorar, ele nota que agora consegue se aventurar em um outro mundo, com o corpo principal ficando preso no quarto, como uma espécie de videogame. Ele até pensa em um joguinho, e não é só isso, agora tem 3 versões dele. O Prota fica curioso, que se caso melhorar ainda mais a sua habilidade, ele consiga criar mais avatares. E se esse for o caso, seria bom decidir um nome para cada um deles, pois está ficando bem confuso. Ele começa a pensar, mesmo não sendo tão bom com nomes, e finalmente chega em um resultado, olhando para sua mesa. O nome do primeiro será Hans. Porém, para a obra não ficar tão confusa, eu vou chamar de Hans. Todos serão ele, então fica bem mais fácil. O primeiro Hans tem o traço único afinidade com humano. O segundo Hans tem como traço único a durabilidade. E ele fica pensando que mesmo ambos ali tendo traços únicos, eles parecem tão fracos. Finalmente, o Prota decide começar a missão principal. E um ali já começa a teleportar, enquanto o outro leva para fora um ano de lixo que foi acumulado. Saindo para fora, ele tampa o seu rosto do clarão do sol e percebe que não se sente nem um pouco ansioso mais, e que talvez esse seja o efeito do núcleo da mente. Pensa que Hans deve ter chegado no outro mundo nesse momento. A cena então corta e realmente, lá está ele no meio da noite, se perguntando se nada vai aparecer a essa hora. E pro seu azar, um animal selvagem apareceu. Ele se pergunta por que tanto azar, mas a criatura só vem pra cima, enquanto ele tira uma espadinha para se defender. Ela morde a espada e ele fica achando nojento toda aquela baba. Ele percebe que mesmo com uma criatura desse tamanho, ele não sente medo e nem dor, então facilita as coisas. O Prota já coloca mana na ponta da espada, dizendo que é a mesma coisa que um jogo, e em seguida podemos ver apenas sangue no chão. A criatura foi derrotada, e ele está se perguntando se foi difícil pelo motivo dele ainda ser bem fraco, e percebe que se continuar ali, vai acabar se dando mal encontrando outra criatura. Olhando em frente, ele nota traços de uma civilização, e de fato é uma vila. O velhinho já dá as boas-vindas com um sorriso no rosto, dizendo se chamar Malcolm, e que é o chefe da vila. Ele o elogia, dizendo que é impressionante ele ter conseguido passar pela floresta nesse horário, cheio de monstros. O Prota só responde que por causa disso se machucou um pouco. Ele pergunta se dá para passar uma noite nesse lugar, e o velhinho diz que sim, afinal todos precisam se ajudar. O Prota fica todo aliviado. Malcolm comenta que as vestimentas do Prota é um tanto diferente, e se por acaso ele é de longe, mas ele só dá uma desculpinha brega. Malcolm o convida para tomar uma bebida, pois faz tempo que não vê um forasteiro. Tempo se passa e o Prota está feliz, pois ganhou até mesmo um quarto só para ele. Ele se pergunta qual foi a última vez que aproveitou algo com outras pessoas. Com sono, bocejando, diz que hoje foi divertido, porém alguém se aproxima no escuro. Enquanto isso, seu corpo principal suave em casa, tomando uma cervejinha, dizendo que é bom comer um frango após um banho. O Prota fica um pouco mal pelo Hans, pois está o tempo todo treinando, fazendo exercício físico, para ficar ainda mais resistente. Como ele não sabe quando usar, ele está apenas deixando tudo preparado. Ele também fica interessado em saber como o outro mundo funciona e o que está acontecendo lá.
Então ele pega o seu note, pensando que será um ótimo comandante, mas nota algo estranho. Ele tem uma sensação diferente, e o sistema informa que o seu avatar que está no outro mundo foi de F, e que as características e dados serão reiniciados. Ele não entende, como assim o Hans morreu? E o capítulo acaba. Olhando para a mensagem no sistema, ele reflete que Hans estava na vila, porém se ele morreu lá, significa que aquele velho talvez tenha colocado água em sua bebida. Talvez isso só aconteceu por ele ter sido muito convencido em visitar um lugar desconhecido. Agora imagina se ele não tivesse essa habilidade e tivesse ido no lugar do clone. A história já iria acabar aqui. Com a sua mão em sua cabeça, ele percebe algo estranho e pergunta se está se conectando novamente com o avatar. A cena corta e podemos ver que o velho está insatisfeito, pois achava que ele seria uma pessoa mais forte. Porém, era apenas uma pessoa normal. Por ele ter passado pela floresta sozinho, o velho tinha altas expectativas, mas ele apenas virou um esqueleto normal de elite. O Prota olha para sua mão e está só o osso. O sistema informa que a raça dele mudou para morto-vivo e obteve a habilidade Coração Podre. Ele fica meio sem entender enquanto se pergunta o que realmente é um morto-vivo. E o sistema novamente informa que graças ao núcleo da mente ele não teve a sua mente corrompida. Se pergunta onde está, e olhando ao lado nota que tem muitas pessoas, ou melhor, restos de pessoas. Já refletindo sobre o acontecido, ele se pergunta se por acaso essa galera está transformando a vila inteira em morto-vivo. Um cara então chega abrindo a porta, e ele fica curioso para saber quem é, e lembra que esse é o mesmo cara que estava na taverna ontem. O maluco parece um tanto insatisfeito, pois está ali faz bastante tempo nessa montanha isolada. O cara olha para ele que está sentado no chão, e o Prota fica pensando se por acaso ele já descobriu que ele consegue se mover livremente. Mas ele só tá bravo, e pergunta por que ele não tá lá com os outros, e que deve ir para lá agora mesmo. Prota consegue sentir uma sensação fraca tentando controlar suas emoções, mas ele apenas aceita e finge estar sendo controlado. O cara se pergunta por que aquele velho Gagá fica sempre mandando ele checar esses esqueletos. O Prota percebe que o poder em sua volta é um tanto familiar, e se pergunta se é por causa da afinidade de mana. E acredita que talvez consiga controlar os esqueletos também. Uma semana se passa na vila e lá no fundo vemos o Prota sentado em cima de uma caixa, enquanto faz alguns testes com outro esqueleto. Ele respira fundo e ativa sua mana. O esqueleto finalmente se levanta, seguindo as suas ordens. Com isso, o Prota já conseguiu dominar sua nova habilidade, porém ainda é um pouco difícil de controlar vários de uma vez. Ele se pergunta por que só consegue controlar perfeitamente um esqueleto, e que talvez seja por ele ser um esqueleto de elite. Mas algo o surpreende. Um rato aparece em meio às suas pernas, e já gruda o ratinho com a sua mão. Mas pergunta se era ele que ficava mordendo seu pé durante a noite. Mas ao refletir sobre o rato ser pequeno e rápido, ele já fica pensativo e tenta colocar mana no rato para controlar ele. Ele vai lá e tenta e o ratinho já tá com os olhos vermelhos. Foi um sucesso. Agora ele tem um ratinho de controle remoto. E já manda o Alfredo ir começar a operação, ouvindo todas as conversas ao redor para obter informações. O ratinho olha para o lado e tem um cara reclamando como sempre. Até o Prota diz que esse maluco tá sempre reclamando do velho. O cara está destrancando o cadeado, e o Prota fica surpreso sobre o que tem ali dentro. Será que são outros mortos-vivos? O maluco vai entrando e o Prota se pergunta se é uma boa seguir ele, mas sente uma imensa mana roxa e pesada, e se pergunta o que é isso vindo em sua direção. Mesmo com o núcleo da mente neutralizando as emoções, ele sente que é perigoso ir mais além. A cena corta e tem dois caras que parabenizam o outro, enquanto ele pergunta quando o processo de amadurecimento vai começar. Ele ainda diz que toda vez que entra ali sente a sua energia sendo sugada, e o outro responde dizendo que não vai demorar, já que o mestre fica lá dentro todos os dias, enquanto o Prota, no corpo do rato, pensa agradecendo pelas informações coletadas. E aquilo lá dentro deve ser o fragmento do Rei Imortal. Se pergunta onde ir agora para conseguir mais informações, mas é surpreendido por um ataque que o fura no meio, enquanto o velho se aproxima dizendo que sentia algo, mas não imaginava ser apenas um rato. O Prota se pergunta se foi pego, porém o idoso fala que tem algo estranho. Ele não sente nada de energia negra, apenas uma pequena mana negra. Se pergunta se isso foi causado por ter absorvido muita mana negra, já dizendo que só tem um lugar que tem mana negra. Ele já chama um tal de Jeff, pergunta se ele é o responsável por cuidar do armazém hoje. Enquanto o ratinho está morrendo lentamente no chão, o Prota comenta com ele que vai se vingar pela sua morte. O pequeno Alfredo foi de Jeff, e tempo se passa, e o cara tá chutando a porta irritado, se perguntando qual o problema de um rato ter escapado de lá, e que isso nem faz sentido. Ele o chama de velho maldito. Então ele aponta para um morto-vivo aleatório, e diz que ele está fora do lugar, dando a ordem para entrar na fila imediatamente. Se aproxima e dá um socão na cara do morto-vivo. Então ele o pega pelo cabelo, o pouco de cabelo que sobrou, né? E reconhece o cara, perguntando se não foi esse cara que se rebelou contra ele.
Ele fica zoando com ele, dizendo que mesmo que ele tenha avisado para não mexer com sua família, ele foi lá e fez isso. Porém, que ele não pode fazer nada em relação a isso. Jeff então cansa e solta o morto-vivo no chão, dizendo que isso é muito sem graça. Porém, mesmo que ele tenha morrido, ainda está com sua mulher. Enquanto ele tá falando, o morto-vivo se aproxima, preparando para meter uma mordida no pescoço dele. E ele já cai no chão, se perguntando o que tem de errado com esse monstro. Ele fala para o morto-vivo parar, mas ele continua se aproximando. Sem ter o que fazer, ele prepara uma magia em direção a ele. Mas outro morto-vivo pega por trás, dá ele. O maluco já está sendo sufocado, e em seguida todos os mortos-vivos estão indo para cima dele, e sangue voa no ar. Prota ali no meio diz que esse é apenas o começo da sua vingança, e o capítulo acaba. Controlando o corpo de Hans, ele foi até os guardas da vila e perguntou se o irmão dele estava ali. Os guardas ficam confusos, e dizem que se for verdade ele saiu faz pouco tempo. Hans insistiu que precisava falar com o chefe da vila, e foi aí que o velhão apareceu, perguntando o que estava acontecendo. Hans abriu um sorriso, dizendo que acha que o seu irmão gêmeo Hans estava ali. Enquanto distraía o velho, ele conseguiu facilmente chegar no fragmento do Rei Imortal. Ele olha para o fragmento e pergunta se aquele é o tal fragmento do Rei Imortal, dizendo que sente uma energia poderosa em sua volta que está absorvendo a energia de todos ali. Olhando ao redor, ele nota que todas aquelas criaturas são mais fortes do que as que estavam com ele, e fica em dúvida se por acaso ele estava no grupo mais fraco de todos. Irritado, ele mete a mão com tudo no fragmento, e diz que não pode ser tão ruim. Já com o fragmento na mão, ele vai experimentar o saborzinho. A cena corta e o pessoal está lá conversando com o suposto irmão gêmeo dele. Ele diz que como são gêmeos, consegue saber a localização exata do seu irmão. E o velhinho com uma cara de falso apenas elogia, dizendo que isso é uma coisa muito legal. Porém o velho nota uma presença estranha, dizendo que tem algo errado com o fragmento. Ele vira um monstro das sombras e vaza dali, enquanto grita para os guardas matarem esse maluco. Os guardas preparam as suas lanças, mas já não tem ninguém ali. A cena então corta, e o Proto está envolto de muitos pensamentos e vozes negativas. Mesmo o núcleo da mente filtra uma parte, ainda é bem forte. Ele se pergunta se alguém normal conseguiria aguentar aquilo sem enlouquecer. E em seguida uma explosão é gerada. O sistema aparece informando que ele está evoluindo. Ele dá um passinho para frente, saindo da escuridão. E a janelinha nos informa que agora ele é um mago imortal, um Demon Lich. Agora com 1/3 do fragmento ele adquiriu a habilidade Sabedoria Maligna. A cena corta e um dos guardas está preparado atrás das portas, apenas vigiando, e zoando como seu parceiro, dizendo que ele não conseguiu lidar com apenas um rato. Mas o velho chega e dá um gritão, chamando ele de idiota. Ele pergunta o que aconteceu, e o velho diz para ele verificar o núcleo da mente. Ele se aproxima do portão e dá uma olhada. Ele nota algo estranho e chama pelo morto-vivo, mas nada. Aí ele pergunta por que não está sendo respondido. Mas em seguida o bicho já tá vindo pra cima dele. Ele já fica em choque e fecha a porta com tudo. E aí o Prota chama por ele, dizendo que o dia está lindo, não é mesmo? O maluco já cagando de medo pergunta como ele consegue falar. Ele prepara uma magia e está pronta para atacar. Então lança na porta. Mas para sua infelicidade a porta é quebrada e todas as criaturas saem. O Prota ainda fala que ele é muito sem educação. E percebe que talvez seja por causa da habilidade Sabedoria Maligna, mas ele consegue saber a magia apenas por olhar para ela. Uma explosão ainda maior é causada na vila, e é o nosso Protinha, dizendo para os monstros não deixar ninguém fugir, e para eles levarem todos. Mas ele percebe que alguns monstros estão sendo derrotados facilmente, e pergunta que porra é essa. Mas aí o velhinho aparece, e diz que ele deveria ter se tornado apenas um esqueleto de elite, e grita perguntando o que ele fez com o fragmento do Rei Imortal. O velhinho, na verdade, é um ancião, Marcos Geocali. O Prota já dá saudações para ele, dizendo que faz tempo que não vê ele, e pergunta se ele lembra dele ainda. E ainda diz que graças a ele, ele ficou sem seu coração, porém agora ele conseguiu um novo na mansão. O velhinho fica com ainda mais raiva, diz que não faz sentido, ele usou o fragmento do Rei Mortal em um corpo tão merda. Ele fica irritado e lança uma magia, Dedo da Morte. Nossa, que nome diferente, né? O ataque vai em direção ao Prota, e ele perde um braço. Ele ainda fala que o velho é mal educado, por atacar as pessoas enquanto ela está falando. O velhinho apenas fala pra ele calar a boca, e fala que investiu todo o recurso dele no processo de amadurecimento do corpo, e diz que estava tão perto de se tornar o mais poderoso do mundo, lançando mais ataques em direção ao Prota. Um novo ataque é gerado, o Espinho da Escuridão, que já prende o Prota lá dentro. O Prota dá uma olhada na magia e percebe que é como colocar um encantamento de nível alto apenas para um iniciante. E aí o Prota fala que só conseguiu porque o velho nunca seria capaz de usar o fragmento. O velhinho fala que não sabe como o Prota resistiu à corrupção, mas vai destruir o corpo dele e vai transformar ele em experimento, e já lança mais magia, Ectoplasma Quebrado. Ele fica falando uns nomes de magia bem chatinho. Até o Prota fica irritado,
Ele fala que o velhinho não consegue lançar magia sem ficar falando o nome delas. E fala pra ele morrer de uma vez porque ele é o inimigo do Alfredo. O velhinho fala Alfredo e pergunta se ele conhecia alguém que tava na vila ou ele era infiltrado antes de entrar ali. Mas aí quando o velhinho olha pra trás, ele percebe que tá vindo mais ataque. Fala que ele tem que andar logo, porque o Prota tá se acostumando com a magia negra. O velhinho então fala que não pode perder tempo e já lança outra habilidade, Pacto da Destruição. E o pessoalzinho que tá se defendendo do morto-vivo de repente começa a perder a sua alma. O maluco pergunta qual é o problema, olha pra trás e o outro já tá perdendo sua alma. E aí em seguida todo mundo já tá morrendo. O Prota pergunta se por acaso a alma dos magos estão sendo drenada. E aí percebe que a alma deles estão sendo drenada e virando uma coroa negra. E vemos que essa é a coroa dos quebrados. E o Prota pergunta se ele aumentou o poder usando a alma do pessoal dele. O velhinho irritado fala que ele pode ter aguentado por conta do fragmento, porém agora ele vai morrer para as chamas das almas drenadas pela escuridão. Mas quando ele olha, ele tomou um ataque bem no peito. O Prota fala que quase dormiu ouvindo o nome dessa habilidade gigante, e ele não teve escolha, ele teve que atacar. Mas de qualquer forma, graças a ele pode aprender magia negra bem rápido, mostrando a linguinha pro velho. O velhinho não acredita que vai morrer dessa forma, e fala que é bem ridículo. O Proto olha para o céu e pergunta se ele está assistindo, e fala que ele finalmente o vingou. Olhando para o céu, podemos ver o Alfredo lá na lua dando um joinha. A cena corta e podemos ver uma mulher. Ele está em uma igreja, está surpresa com algo. Quando sai, chama pelo bispo Martim. O cara pergunta se ela já terminou de orar. E essa é a Santa Riestar. Mas vamos chamar só de Santa, né? Ela disse sim, e pergunta se pode pedir que ele contate os outros, dizendo que detectou sinais da ressurreição do rei imortal vindo do oeste. O cara já fica em choque, já fala que entendeu e vai iniciar uma reunião agora mesmo, enquanto pensa no rei imortal. A sua ressurreição afundou o continente e destruiu centenas de anos atrás. Ela diz que não vai permitir que algo assim aconteça de novo, e o capítulo acaba. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o like para o próximo vídeo. Então é isso e valeu.